E agora a gente vai entender que diferenças são essas, que tipos de antimicrobianos são esses e que ações elas têm nos organismos, né? Como eu falei para vocês no início, a quimioterapia é a utilização de qualquer substância química para o tratamento de uma condição física ou uma doença, no caso das doenças infecto-contagiosas. E há uma diferença entre antimicrobiano e antibiótico. Os antimicrobianos são quimioterápicos utilizados para tratar doenças infecciosas. E o antibiótico é uma substância produzida por um micro-organismo, tá? Então, o antibiótico é como se fosse de origem natural, vinda através de um micro-organismo, metabolismo de um micro-organismo, como é a penicilina, e o antimicrobiano é uma droga sintética, não necessariamente vinda do metabolismo de um micro-organismo, tá? Então, existem essas duas grandes classes, os antimicrobianos e os antibióticos, tá bom? Existem os naturais, os semissintéticos e os sintéticos. Pode falar. Professora, para algumas pessoas travam quando você estava explicando exatamente assim a diferença de antimicrobiano e antibiótico. Certo, tá bom. Então, eu vou repetir. Existe a diferença entre antimicrobiano e antibiótico. O antibiótico é aquela substância que advém do metabolismo de um organismo. No caso, um micro-organismo como o fungo da penicilina, né? Então, esse é um antibiótico, ele tem origem natural. Existem antimicrobianos que não são de origem natural. Eles são quimioterápicos de origem sintética. E aí são chamados de antimicrobianos. Na prática, todo mundo chama antibiótico. Tudo é antibiótico. Mas, na realidade, alguns quimioterápicos são antimicrobianos, pois são sintéticos, e alguns são antibióticos, pois são naturais. E existem os semissintéticos, que é quando se fazem modificações de um antibiótico natural, tá? E é por isso que existe essa frase. Todos os antibióticos são antimicrobianos, mas nem todos os antimicrobianos é um antibiótico, porque tem antimicrobianos que são sintéticos. Professora, como se chama esse semissintético? É semissintético mesmo. A gente não tem uma denominação entre antimicrobiano e antibiótico. Chama-se antimicrobiano também, porque não é totalmente antibiótico, né? Mas chama-se semissintético. Tem os artificiais, né? Os sintéticos, os semissintéticos e os naturais. Essas três classificações. Professora, eu não consegui entender a diferença. Não consegui visualizar isso. Pronto, perceba. Existem moléculas na natureza, que elas conseguem inibir o crescimento de micro-organismos ou matar micro-organismos. Essas moléculas podem ser de origem química e essas moléculas podem ser de origem biológica. Quando elas são de origem puramente química, eu digo que é um antimicrobiano. Por quê? Porque consegue controlar aquele micro-organismo. Só que quando essa molécula vem de outro micro-organismo, como é o caso da penicilina, onde um micro-organismo produz um agente de controle contra outro micro-organismo, eu chamo ele de antibiótico. Na prática, a gente chama vulgarmente tudo de antibiótico, mas existem antimicrobianos que são sintéticos, existem os que são naturais e existem os semissintéticos. Os naturais advêm de outros micro-organismos que aí são produzidos em larga escala, depois utilizando aqueles micro-organismos como bioreatores, mini-bioreatores. E existem aqueles que são quimicamente produzidos, não advêm de outros micro-organismos. Professora, está me escutando?
Estou escutando. É só a título de curiosidade mesmo. Quando esses fungos, no caso, produzem antibiótico, a penicilina, como é que eles fazem para produzir isso? Eles só produzem essa penicilina, aí eles produzem volume e extraem, ou tem que fazer a purificação? Só curiosidade mesmo. Isso para formar um fármaco, você está dizendo? Isso. Isso. Ele pega esse micro-organismo, que depois descobriram que esse penicilino aí, que foi utilizado para Flemme, ele não é tão bom para produzir. Ele produz, mas ele não é bom para produzir em larga escala. Então, você vai pegar um micro-organismo que ele produza isso muito bem em larga escala, ou você vai engenheirar geneticamente esse micro-organismo, você vai produzir num bioreator, depois você vai purificar isso, vai tirar aquela massa celular, porque você quer só a molécula, depois vai ter várias sucessivas processos de purificação, vai testar a viabilidade, a estabilidade, e depois invase, distribuição e observação, vigilância, né? A vigilância saber quando aquele remédio começar a dar ruim, né? Se é muito tóxico, se é letal, se não, se ele tem que ser recolhido. Tá, ok. Obrigado, professor. Sufixo sida é quando o micro-organismo ele é morto por aquele bactericida, por exemplo. Então, a gente tem morte celular e eliminação da comunidade microbiana. Mas quando a gente diz que é um bacteriostático, ele para o crescimento da comunidade, mas não mata aquele micro-organismo. Aí você me pergunta, então, para quê? Para que o nosso sistema imune ele consiga trabalhar sozinho e neutralizar, tá? Então, existem essas duas abordagens, tanto os bacteriostáticos quanto os bactericidas, certo? Então, isso vai depender de como, de fato, ele age naquela comunidade microbiana. Às vezes, o mesmo antimicrobiano, ele consegue ser bactericida para uma espécie e bacteriostático para outra. Por quê? Porque são espécies diferentes, têm metabolismos diferentes. E isso vai depender de espécie para espécie. Da mesma forma, existem aqueles antimicrobianos que são de amplo espectro e conseguem aí matar vários micro-organismos diferentes ou agir em vários micro-organismos diferentes, como tem aqueles de espectro estrito, aqueles que conseguem agir apenas em gram-positivas ou gram-negativas, ou apenas em micobactérias, ou apenas contra bactérias intracelulares. Então, a gente tem uma diversidade de antimicrobianos que podem ser utilizados. E imaginem vocês como médicos, né? Como vai ser a eleição do melhor antimicrobiano possível para cada caso que chegar lá. Uma vez a minha filha teve, ela estava com monilíase, né? O sapinho, mas ela também estava com febre, estava muito chateadinha. Então, eu levei para o médico do postinho. E aí ele viu que tanto ela estava com fungos, candidíase, na cavidade oral, quanto ela estava com infecção na garganta. E aí ele teve que passar diferentes antimicrobianos, um antifúngico e um bactericida. Que coisa, né? Então, imaginem vocês, quando vocês forem trabalhar, quais são os tipos de antimicrobianos que vocês vão utilizar, né? Não é fácil, não. E como funcionam essas balas mágicas? Por que a gente chama de bala mágica? Porque é aquela bala que só vai naquele canto. É como se ela adivinhasse onde é que está o micro-organismo, como se ela adivinhasse que é para matar só o micro-organismo e não as outras células. Como é possível um antimicrobiano atingir somente os micro-organismos e não as células humanas? Por que será, né? E esses antimicrobianos, eles têm ações diversas e vão agir na síntese da parede celular, na lesão de parede celular também, na lesão da membrana plasmática, na inibição da síntese de moléculas como DNA e RNA ou proteínas, inibição da síntese enzimática. Então, tem várias formas de você tentar inibir um micro-organismo. Cada fármaco vai ter uma forma diferente. E para cada micro-organismo será possível uma ação ou não, né? Uma resistência ou não desse micro-organismo.
Então, vamos lá. Vamos ver rapidamente aqui agentes antifúngicos, antivirais, para que a gente possa entender aí depois os antibacterianos. Os mecanismos principais dos antifúngicos são ligação de esteróis de membrana, interferência da síntese de esteróis e bloqueio da mitose ou de síntese de ácido nucleico. O que é que acontece? Os antifúngicos geralmente são mais tóxicos às nossas células humanas, do que os antibacterianos, por exemplo. Por quê? Por que será? Vamos olhar de novo. Os principais mecanismos são esteróis na membrana celular, síntese de esteróis, bloqueio da mitose. Nós, enquanto seres humanos, nós temos muitos dos componentes que são alvos moleculares desses antifúngicos. Então, eles acabam sendo mais tóxicos para a gente do que os próprios antibacterianos. Só que, em contrapartida, você adquirir um antifúngico na farmácia é muito mais fácil do que você comprar uma azitromicina, por exemplo. Que coisa, não? Então, alguns antimicrobianos são de muito mais fácil acesso do que outros, mesmo que possam ser potencialmente mais tóxicos à população. Professor, é algo a ser refletido. Oi. No caso, eles vão agir na célula humana da mesma forma que eles agem na bactéria. Não, tipo, ele não consegue diferenciar o que é célula... Nesse caso aqui é fungo, nas células fungo. Nas células cândida. Então, não é que eles agem exatamente igual, mas como tem os mesmos alvos moleculares, né, eles acabam tendo esses efeitos colaterais, porque as moléculas, elas são muito parecidas, sabe? Mas tem as diferenças, e isso a professora Elba vai falar com vocês com bem mais detalhes. Parece que tem uma aula dela que é só antifúngicos, outra aula que é só antivirais. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, no caso, a minha dúvida é só assim, o remédio, o antifúngico, ele não consegue meio que diferenciar o que é a célula do fungo, o que é a célula humana, e acaba afetando as duas. Tá. É basicamente isso. E aí a gente tem os antiprotozoários. Também tem o mesmo princípio, porque o protozoário, ele é eucariótico, né? Então, ele tem muitas características que as nossas células. Então, os alvos moleculares são muito similares. A maioria dos antiprotozoáricos, ele vai ter esses dois mecanismos. Impede a síntese de DNA e RNA do micro-organismo, como a cloroquina, e impede o metabolismo do protozoário, como o metronidazol. Então, tem esses antiprotozoáricos também, que também podem afetar nossas células, porque somos todos eucarióticos. Sobre os agentes virais, existem vários momentos do ciclo de replicação viral que podem ser impedidos. Aqui vocês vão ver o seguinte. Tem a célula, que é a célula da pessoa, certo? Aqui, isso aqui é o vírus, e aqui é todo o processo que ele utiliza para se replicar. Então, veja que para cada etapa, desde ele entrar a célula até ele causar lise, você tem diversos tipos de fármacos. Esses que estão em rosa são os fármacos. Então, antagonistas dos receptores, outros fármacos que impedem a perda desse invólucro, outros que são interferons. Então, existe uma série de fármacos que vão aí interferir no processo metabólico desse vírus, já que o vírus precisa de uma célula para se reproduzir. Então, tenta-se, em algum momento desses processos, causar uma disrupção, para que ele não consiga se reproduzir e para que ele não consiga se espalhar, infectar outras células e causar problemas. Tá bom? Isso é só uma visão geral, tá, pessoal?